Recentemente, uma nova equipe de profissionais assumiram a direção da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. A instituição presta serviços à cidade e à região há 162 anos. Vamos hoje, portanto, conversar com o diretor-geral da instituição, Dr. Marcos Prates. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho realizado por essa importante instituição aqui de Barbacena. Em instantes, no programa Além da Notícia. No programa Além da Notícia de hoje, nós vamos falar e conversar um pouco com o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, Dr. Marcos Prates. Nós iremos conhecer um pouco do trabalho que essa instituição, que tem 162 anos de serviços prestados a Barbacena e à região. A Santa Casa de Misericórdia atualmente atende a uma macro-região de 51 municípios. Aqui em nossos estúdios, portanto, o diretor da instituição, Dr. Marcos Prates. Dr. Marcos Prates, satisfação em recebê-lo aqui no programa Além da Notícia, para a gente falar um pouquinho, para os nossos telespectadores sobre os trabalhos desenvolvidos por essa instituição que é tão importante, é tão cara para os barbacenenses, para toda essa região. É um prazer também nosso poder estar aqui, falar um pouco sobre a Santa Casa e levar notícia, levar informação do que a Santa Casa realiza, quais são os projetos da Santa Casa para o futuro. Isso é importante que a comunidade também participe dessas ideias e que saibam desses projetos nossos. É um prazer, portanto, nós estarmos aqui com vocês. O senhor assumiu recentemente, a direção da instituição. Isso. Nós recebemos aí um convite para estarmos dirigindo a Santa Casa e, efetivamente, nós assumimos a direção da Santa Casa no dia 25 de setembro, onde houve uma mudança da diretoria, juntamente com outros 2 diretores, um administrativo e um financeiro. Nós assumimos essa equipe para projetarmos a Santa Casa. São os 2, Adriana Furtado e Almir Pecoraro. Além disso, 2 diretores que estavam na direção anterior também continuam como diretores, que é o diretor clínico, que é o médico ortopedista Rodrigo. E a diretora clínica, que é a doutora Cristina, continua na direção da Santa Casa conosco também. Ou seja, ali é uma equipe, É uma equipe, somos 5. Direção geral. Além de que tem o provedor da Santa Casa, tem a Irmandade de Santo Antônio, é isso? Isso. Tem a Irmandade, que elege aí uma mesa administrativa, que tem a incumbência de dirigir a Santa Casa, mas como toda essa mesa administrativa são pessoas que trabalham voluntariamente, prestam seu serviço voluntário à Santa Casa, logicamente eles têm que designar profissionais para estarem no dia a dia da Santa Casa, no dia a dia da Santa Casa. Com isso é que tem a direção geral e as outras 4 diretorias e aí toda a estrutura administrativa e operacional da Santa Casa. Muito bem. Para a gente começar a entender um pouco melhor do que realmente representa a Santa Casa para a Barbacena região. Hoje, quantos funcionários a instituição tem e a quantos municípios ela serve? Bem, nós hoje temos 613 funcionários, entre médicos e colaboradores administrativos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de lavanderia, cozinha, tá certo? Então somos 614 empregados e nós atendemos ao que o governo do estado de Minas Gerais chama de macro-região Centro-Sul, que é, como você falou no início, 51 cidades. Nós somos referência em saúde para 51 municípios. Ou seja, aquilo que cada município não consegue atender os seus... na sua cidade. Ela direciona para a Santa Casa de Barbacena, para o município de Barbacena, em que essa assistência a população é dividida. A grande urgência de trauma é atendida na Santa Casa e a grande urgência cardiovascular é no Hospital Ibiapaba.
É até bom para o senhor fazer essa diferença. O senhor falou do Hospital Ibiapaba e da Santa Casa. Agora, na Santa Casa, nós temos ali o PA. Isso. Funciona anexo à Santa Casa. É bom o senhor esclarecer. Mas não faz parte da Santa Casa. Está anexo à Santa Casa, mas não é uma atividade do dia a dia da Santa Casa, é isso? Não, o PA, né, que nós chamamos de PA, ele é um setor da Santa Casa, sim. Ele possui ali empregados da Santa Casa, colaboradores, médicos, enfermeiros, técnicos da Santa Casa. É um setor que é gerenciado pela Santa Casa, mas ele, como toda a estrutura da Santa Casa, ela é conveniada com o Sistema Único de Saúde, com o SUS, e o PA, ele é a grande porta de entrada de todas as emergências para a macro-região. Então, os grandes acidentes, os grandes traumas que acontecem, a porta de entrada é o PA da Santa Casa. Quantos leitos hoje tem o hospital? Santa Casa hoje tem 141 leitos, dos quais 107 leitos são voltados para o Sistema Único de Saúde e os outros 34 leitos são para atender os pacientes aí dos convênios que a Santa Casa tem contrato. São Unimed e vários outros. É importante você esclarecer, porque às vezes as pessoas pensam que a Santa Casa é só um hospital para atendimento do SUS. Ela tem também o seu atendimento particular, o seu atendimento através de convênios, não é isso? Tem. Nós temos lá 34 leitos, nós chamamos de leitos, porque entre esses leitos tem apartamentos, que é acomodação individual, e temos ainda algumas enfermarias, porque alguns convênios médicos, o direito que ela dá ao seu associado é o tratamento em enfermaria de 2 leitos. Mas é uma acomodação de 2 leitos apenas, que dependendo da idade do paciente, menor de 18 e maior que 60, fica com acompanhante. O SUS também permite isso, tem banheiro individual. Hoje, os hospitais hoje não tem aquela configuração que você tinha um leito lá com 10 para ser... Não, hoje não existe isto, pelo conforto do paciente, pelo conforto do acompanhante, pelo conforto do visitante e também problemas técnicos que muitos pacientes no mesmo ambiente têm maior probabilidade de infecções. Então hoje o mais usual são enfermarias coletivas, são acomodações coletivas de 2, 3 ou 4 leitos no máximo. Então acabou aquela conotação que nós íamos antigamente de uma acomodação com 10, 12 leitos. Isso acabou já há algum tempo e o próprio governo não permite mais isso. Em relação a especialidades, a gente sabe que a Santa Casa ela tem o selo de Hospital Amigo da Criança, né? Sim. Por que ela conquistou essa prerrogativa? Bem, o selo do Hospital Amigo da Criança é todo um programa voltado para o que nós chamamos da assistência materna infantil. Desde o pré-natal, a mãe, principalmente aquela paciente parturiente de alto risco, que tem alguma anormalidade na sua gestação, isso é atendido pela Santa Casa, até o parto e o pós-parto. Tá? E algumas coisas específicas. Por exemplo, a criança hoje, desde que no momento que nasce, não existe também mais a conotação de ir para um berçário e ficar lá com a enfermeira e só ser levado junto da mãe em alguns momentos de amamentação. Hoje a conotação, o Hospital Amigo da Criança, inclusive, tem que incentivar o aleitamento materno e a criança, desde o momento que nasce, ela vai para o berçário apenas para fazer a sua higienização, o médico fazer a sua verificação e se está tudo bem com a criança, e logo em seguida é levado para junto da mãe e fica junto da mãe até alta. Isso a criança que nasceu dentro da normalidade. E logicamente nós também temos um CTI neonatal que faz parte desse complexo de Hospital Amigo da Criança, em que aquela criança também com algum problema no seu nascimento, ele é levado para o UTI neonatal e pode ficar lá de 24 horas até meses, se for necessário, quando é o caso de pacientes de baixo peso, que nasce aí com 5 meses, 6 meses, que nós já tivemos, nasce com 700 gramas e fica até ter o peso que os médicos julguem que possa sair da UTI. Quais são as referências do hospital? Bem, nós temos a unidade materno-infantil, nós temos o
trauma, a grande urgência, onde nós temos lá o médico clínico geral, 2 médicos clínicos geral, anestesia, ortopedia, neurocirurgia, cirurgião geral, além das UTIs, UTI adulta, UTI neonatal, bucomaxilo, cirurgião vascular e acho que só. O senhor já trabalhou em outros hospitais, né? Trabalhou também em Conselheiro Lafayette. Na comparação, hoje o senhor conhecendo um pouco mais do trabalho realizado pela Santa Casa, o senhor acha que a estrutura que ela tem, tanto física quanto de funcionários, suporta toda essa demanda dessas 51 cidades? Bem, você citou, eu já vou há quase 20 anos nessa área hospitalar e já passei por algumas instituições. E recentemente eu sou de Conselheiro Lafayette, estava no hospital em Lafayette e quando fui convidado para vir para cá. A Santa Casa de Barbacena, sem dúvida nenhuma, é um grande hospital, tem uma estrutura física, um parque tecnológico que nós temos aí a demanda atual. Até os próximos 2 ou 3 anos a gente consegue atender. Temos alguns projetos para o futuro de crescimento, de crescimento de serviços e de número de, inclusive, leitos, que vai estar à disposição da população em geral, com outros serviços. Por parte do SUS e também particular? Hoje, o grande incentivador de novos serviços é o Sistema Único de Saúde, é o SUS. Hoje existem vários projetos específicos que são viabilizados através do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado de Saúde, em que a Santa Casa sempre é colocada como a referência para esses novos serviços. Então nós temos aí para os próximos 2 ou 3 anos, a previsão de um crescimento de número de leitos, talvez em torno de 50 a 60 leitos que a gente deve crescer para algumas unidades específicas. Crescer o número de leitos de CTI adulto, crescer a parte de neurologia, o número de leitos de neurologia que estão à disposição com o novo serviço. Temos também leitos de atendimento a pacientes clínicos. Nós devemos ter um aumento de 10 leitos agora recentemente. Isso a gente já está trabalhando para pôr esses 10 leitos para funcionar. E temos mais a longo prazo, a reformulação da unidade materno-infantil com um novo programa que o governo está colocando aí na nossa região, que é a Rede Cegonha, que aí vai abranger algumas outras coisas, alguns outros serviços que nós temos que nos adequar para que isso aconteça. Você falou do governo. Com relação à relação, né, da Santa Casa, tanto com o governo municipal quanto o governo estadual e até mesmo o governo federal. O que o senhor poderia dizer dessa relação, já que a prioridade da Santa Casa, como o senhor diz, é o Sistema Único de Saúde e esse sistema está intimamente ligado, né, ao poder público, tanto municipal, estadual quanto federal? Isto. Vamos começar pelo município. É um governo que começou ano passado e depois que nós viemos para cá, nós tivemos aí um excelente contato e a gente tem uma excelente relação de tudo aquilo que nós pleiteamos, tudo aquilo que nós apresentamos de projetos, realmente isso é aceito e levado para a Secretaria de Estado e para o Ministério também. Tivemos a oportunidade recente agora, o Ministério abriu, foi inclusive logo na nossa chegada, o Ministério da Saúde abriu a possibilidade de negociação de um novo contrato com o SUS. Isso nós conseguimos um ganho que deve começar a repercutir agora a partir de fevereiro financeiramente na Santa Casa. Então, com tudo isso, a gente vê que há, de todas as 3 esferas governamentais, uma boa vontade com a Santa Casa. E com isso a gente vai aí tentando fazer o crescimento da Santa Casa e os serviços que são colocados à disposição da população. Então, Marcos, a gente sabe bem que, apesar desses apoios, né, tanto do governo municipal, estadual quanto federal, a demanda da Santa Casa é muito grande. Então, ela também precisa e pode contar com a iniciativa privada e com as pessoas de uma forma geral. Então, como que essa ajuda pode acontecer também com a iniciativa privada e com as pessoas, com os pacientes de uma forma geral? A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta, o senhor respondendo essa questão. Tá certo. Estou conversando hoje, portanto, com o diretor da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, Dr. Marcos Prats. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Além da Notícia.
fibra ótica, a revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A CityDes tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP, qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. CityDes, há mais de 20 anos inovando em tecnologia. CityDes, sua solução em telecomunicações. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Hoje, o mercado de trabalho oferece aproximadamente mais de 200 mil vagas para pessoas qualificadas em todo o Brasil. Aproveite a oportunidade para se qualificar sem a necessidade de local e horário fixo. Venha fazer parte da Solutec Cursos Online. Oferecemos aproximadamente mais de 1000 cursos em diversas áreas e também cursos direcionados para a sua empresa. Para conhecer os nossos cursos e serviços, acesse o nosso site www.solutecinformatica.com.br. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Além da Notícia de hoje. Estou conversando com o Dr. Marcos Prates, ele é diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Dr. Marcos, eu perguntava ao senhor, ao final do primeiro bloco, com relação à participação da sociedade, de uma forma geral, através da iniciativa privada e dos próprios pacientes, para poder contribuir com o trabalho da Santa Casa. Sim, nós temos lá a direção da Santa Casa, principalmente a direção geral em que eu ocupo o cargo, a diretora administrativa, Adriana, e o diretor financeiro, Almir. Então nós estamos lá constantemente dentro da Santa Casa, 8, 10, 12 horas diariamente, em que nós podemos, qualquer pessoa que queira conhecer o serviço prestado pela Santa Casa e também que a gente faça algum projeto para que isso venha repercutir numa ajuda da Santa Casa, a gente está à disposição de qualquer pessoa da população ou de qualquer empresa que queira contribuir com a Santa Casa. Temos o telefone da direção, 3339-2401, e pessoalmente nós estamos lá quase 12 horas por dia. E uma forma também disso é através daquelas pessoas que têm convênio, ou que às vezes fazem algum serviço particular, né? Utilizar o serviço da Santa Casa, que hoje tem uma grande estrutura para isso. Isso. Também é uma forma de levar recursos para a Santa Casa, é utilizar o serviço da Santa Casa. Se precisar de uma cirurgia, de qualquer internação, logicamente leva recursos para a Santa Casa, isso é muito importante. E uma coisa que nós deixamos de falar e que é bom salientar, a nossa estrutura para aquelas pessoas que têm, que querem ser atendidas através de algum convênio, a nossa estrutura de apartamentos, de enfermarias de 2 leitos, né, de acomodações de 2 leitos, é muito boa, é fantástica a estrutura, com uma estrutura de mão de obra, de enfermagem totalmente dedicada a essa estrutura física, uma estrutura muito bem montada, com equipamentos de ponta. Então, vale a pena as pessoas que quiserem, pelo menos, ir conhecer. Nós vamos ter a satisfação de estar mostrando às pessoas o que é a Santa Casa hoje. Então, Marcos, não é novidade para ninguém, a imprensa nacional tem divulgado isso, as dificuldades que as Santas Casas têm passado em todo o país por questões financeiras, algumas delas até próximos ao fechamento, né, por dificuldades financeiras. A Santa Casa de Barbacena também enfrenta algumas dificuldades, mas a gente sabe que a atual gestão, né, com o senhor à frente da Santa Casa, parece-me que já conseguiu uma boa negociação para solucionar parte desse problema. Isso. Como eu falei há pouco, essa direção, essa gestão que assumiu em setembro, final de setembro, nós tivemos a oportunidade de negociar com o poder público, com o SUS, um novo contrato. E isso, logicamente, com a nossa negociação, nós, que deve refletir agora a partir de fevereiro de 2014, nós vamos conseguir fazer com que a Santa Casa fique
operacionalmente estável, que a gente não tenha grandes dificuldades financeiras como a gente vinha tendo. E você falou muito bem, as Santas Casas do Brasil em geral passam por muitas dificuldades. Um dado alarmante, isso é um dado inclusive do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, nos últimos 10 anos em Minas Gerais fecharam-se 101 hospitais. Todos eles por baixa remuneração do SUS e por, às vezes, falta de capacidade de atendimento, esses hospitais foram fechados. Mas a Santa Casa vem nesse período crescendo e a gente espera que agora, nesse início de ano, a gente consiga não um equilíbrio financeiro, mas que, como eu falei, operacionalmente a Santa Casa consiga se manter sem grandes dificuldades. A gente sabe que a saúde no município está passando pelo novo redesenho, pelo menos é o que tem falado a Secretaria Municipal de Saúde e o próprio prefeito municipal, Toninho Andrada. Né? E uma dessas mudanças seria ali a UPA, né? A UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né? Que vai estar funcionando. Parece-me que a partir deste ano a Prefeitura conseguiu uma verba, as obras estavam paralisadas aí de R$1 milhão para dar continuidade às obras, encerrar essas obras e colocar a UPA em funcionamento. E me parece que esse PA que está funcionando junto à Santa Casa seria transferido para esse local. Você poderia falar sobre esse assunto? Bem, não seria todo o serviço que está funcionando hoje na Santa Casa. Porque, como o próprio nome fala, é uma unidade de pronto atendimento. Então, são aqueles pacientes menos graves. Porque aqueles pacientes mais graves, aqueles politraumatizados graves, eles vão continuar, eles precisam de uma assistência hospitalar, eles precisam de uma unidade que tenha um bloco cirúrgico, se for necessário ir para uma cirurgia, que tenha um CTI, que se for necessário ele vá para ter assistência intensiva de medicina. Então vai continuar existindo aquela unidade de pronto atendimento PA da Santa Casa, vai continuar existindo, só que com uma demanda menor de serviço, porque grande parte desse serviço vai ser absorvido pela UPA. Ainda sobre esse redesenho da saúde no município, a Prefeitura tem anunciado aí a questão do hospital regional. Inclusive o diretor do hospital já esteve aqui conosco no programa, falando sobre os trabalhos, sobre as mudanças, sobre as obras que vão acontecer. O governador esteve aqui em Barbacena no ano passado, assinando um convênio com a Prefeitura Municipal na ordem de 16 milhões, parece que tem outros 16 milhões do governo federal para a compra de equipamentos. O que vai representar a abertura desse hospital, né, regional, hospital geral, para a saúde do município? Bem, aí realmente é um grande redesenho da saúde no município. O que hoje a Santa Casa, pelo que é o projeto inicial, essas grandes urgências que hoje vão para a Santa Casa, passaria a ir para o hospital regional, e a Santa Casa passaria a ser um hospital de assistência, principalmente materno-infantil, e algumas outras especialidades que estão fora da emergência, CTI, bloco cirúrgico, para atender algumas demandas reprimidas dos municípios vizinhos, e seria, como a gente está tentando redesenhar, seria a unidade materno-infantil, hospital. Seria uma partilha de serviços, exatamente. Mais ordenada. Exatamente. Distribuídas aí nos hospitais, que é o Hospital Biapaba, Santa Casa e, no caso, e o Hospital Regional agora. Hospital Geral, isso, regional, né? Seria isso. Então a gente vai redesenhar toda a assistência à saúde da população para cada um ficar vocacionado no setor, para se organizar e a população ter maior referência de onde ir mais facilmente. Isso certamente vai contribuir também para essa questão financeira da Santa Casa, porque às vezes hoje ela tem que absorver demandas que poderiam estar alocadas em outros locais. Nós, pelas nossas expectativas, isso vai representar, logicamente, uma diminuição do déficit, porque é sabido e todos os nossos estudos, as grandes emergências que trazem um custo muito alto para os hospitais. Então, essas grandes emergências passariam a ser do hospital público, que é o hospital regional. Então, quem absorveria esses grandes custos é o governo, que é o responsável pela assistência à população. A gente percebe também que é um dos fatores que fazem com que os hospitais absorvam
procedimentos que às vezes poderiam ser resolvidos em outras situações, aqui em Barbacena, no caso específico, é a falta de funcionamento nos postos de saúde. A gente sabe que o governo municipal, ele assumiu a administração com diversos problemas nos postos de saúde e parece-me que agora também há uma política para poder descentralizar o atendimento à saúde para que a população possa ter perto da sua casa esse tipo de atendimento. Isso é uma política do Ministério da Saúde de descentralização, justamente para cada unidade atender com mais eficiência e mais rapidez aquilo que ela foi para aquilo que ela foi construída. Ou seja, lá na unidade básica de saúde num bairro, o programa de saúde da família, isso é para estar atendendo às necessidades básicas de saúde da população, com programas preventivos, né? Vem para a UPA numa outra conotação de pacientes um pouco mais graves e para o hospital aquele paciente que realmente vai precisar de uma assistência, como eu falei, bloco cirúrgico, CTI, e internação mais prolongada. Não sei se o senhor tem conhecimento, aqui em Barbacena já está funcionando o programa Melhor em Casa. Sim. Que, de certa forma, ele dá apoio ao hospital porque é um paciente que às vezes está ocupando um leito, pode passar a ter o seu atendimento em casa e abrir uma vaga para um paciente mais urgente. O que o senhor acha desse? Isso, não, eu acho isso brilhante, essa ideia, porque, como você falou, nós temos a oportunidade de tratar um paciente junto da sua família, na sua casa, e não está expondo aos riscos hospitalares de infecções, e esse paciente, sabidamente, ele sendo tratado em casa, ele está com mais carinho, está perto da família, ele pode até ter uma melhora mais rápida, mais significativa, por estar junto da família. Então, isso é um programa do Ministério da Saúde em que Barbacena foi um dos pioneiros na implantação desse serviço. São poucas as cidades do país que têm esse serviço. É fantástico e hoje a gente sabe que nós temos 20 pacientes, acho que já estamos com em torno de 20 pacientes. Mas pode chegar até 60. 20 pacientes atendidos pela essa equipe da saúde em casa. E a Santa Casa, a gente já, alguns pacientes nós já estamos enviando para essa equipe para justamente a gente desafogar os leitos da Santa Casa para dar rotatividade e a gente poder internar outras pessoas. Então, Marcos, eu acredito que as considerações que o senhor fez aqui a respeito do trabalho da Santa Casa conseguiu, assim, de uma certa forma, esclarecer bem para os nossos espectadores a missão da Santa Casa de Barbacena, que é uma instituição que merece o nosso respeito. 162 anos de trabalho, realmente é muito tempo, é muita dedicação. Muitas pessoas que passaram por ali, prestaram o serviço, que hoje prestam o serviço. Tem algum assunto, algum tema que o senhor gostaria de destacar? Não, eu acho que nós falamos aí sobre os projetos da Santa Casa, de um modo geral, e eu só gostaria de enfatizar aqui que nós estamos lá à disposição de quem queira conhecer a Santa Casa. Nós estamos lá diariamente à disposição da população para esclarecer, para mostrar. Nós estamos à disposição. A diretoria da Santa Casa e todos os seus colaboradores está à disposição da população, que é a nossa missão. Então, aquelas pessoas que quiserem conhecer o nosso trabalho, nos procure na Santa Casa, que nós temos o prazer imenso de estarmos falando, mostrando o que é a Santa Casa hoje, que é uma grande instituição. Só da gente falar que nós temos 614 empregados, talvez seja o maior empregador de Barbacena, tirando a prefeitura, não sei, eu conheço pouco da região. Então a gente já sabe que é uma grande empresa e nós estamos lá à disposição. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, sucesso, êxito no trabalho do senhor, seja bem-vindo a Barbacena, né? E que os projetos possam de fato ser realizados e que a instituição possa continuar prestando esse serviço tão importante à saúde de Barbacena e de região. Obrigado a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Conversei hoje, portanto, com o Dr. Marcos Prats, ele é diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Santa Casa, há 162 anos, presta serviços a Barbacena e à região. Desta forma, nós vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.